Bom, pessoal, dando continuidade então à nossa primeira aula, esse segundo vídeo nós vamos continuar discutindo alguns conceitos relacionados à qualidade de processo de software. Até no vídeo anterior nós havíamos discutido um pouco da motivação e tínhamos começado a discutir alguns conceitos. Chegamos a apresentar o conceito de processo de maneira bem genérica, de processo imaturo e maduro. Agora a gente vai falar um pouco de processo de desenvolvimento de software, né? Então, o que é um processo de desenvolvimento de software? É o que as pessoas fazem utilizando aí procedimentos, métodos e ferramentas para adquirir, desenvolver, manter e melhorar softwares e produtos associados. Então, a definição é muito parecida com a definição anterior de processo, a gente só deu uma especificada, tá? Normalmente, na implantação, na melhoria do processo de software, é necessário que a gente tenha um processo minimamente definido. E aí, normalmente, nós utilizamos algum tipo de notação de processo. Essa notação de processo, ela normalmente identifica quais são as atividades que são executadas no processo e quais são as interdependências entre elas, quem realiza essas atividades, por que essas atividades são feitas, quando elas são feitas, como são feitas, por quem elas são feitas, quais as entradas que essas atividades devem ter, quais as saídas elas devem produzir, como é possível medir o desempenho delas, os critérios de entrada e de saída e algumas informações narrativas. Esse slide aqui, os próximos, eles são especialmente importantes para a gente porque dentro, pelo menos na metade dessa disciplina, grande parte das nossas atividades práticas vão estar ligadas à definição de um processo de desenvolvimento de software para uma empresa, na definição das atividades, na descrição dessas atividades do processo, na definição de entradas e saídas, de templates. Então, nós vamos, durante grande parte dessa disciplina, nós vamos desenvolver um processo. Né? Essa disciplina tem o objetivo de descrever alguns modelos de qualidade de software, então nós vamos pegar um modelo de qualidade de software, provavelmente o MPS-BR, vamos decompor ele, né? Vamos montar um processo de desenvolvimento de software que pode ser utilizado por vocês no decorrer de outras disciplinas quando houver necessidade de desenvolvimento de um software. Bom, ainda é desejável, ainda sobre a notação de processo, ainda é desejável que essa notação seja flexível para acomodar eventuais mudanças ou evoluções do processo de desenvolvimento de software, que ela seja simples, ou seja, qualquer pessoa consiga visualizar essa anotação de processo e entendê-la, que ela seja fácil de entender e de treinar e que ela possua ferramentas de suporte, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo de um processo de software que foi desenvolvido por uma empresa chamada SW Quality Consultoria e Sistemas. Essa empresa é uma empresa que presta serviço em melhoria de processo de software. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma notação que foi desenvolvida por ela. Essa notação ela mostra que uma visão macro do processo de desenvolvimento de software. Ela mostra, primeiramente, nessas caixinhas aqui, as fases do ciclo de vida de um processo e aqui embaixo alguns processos de apoio. Tá? Então, aqueles modelos de ciclo de vida que nós estudamos em Engenharia de Software 1, eles vão servir como um esqueleto para o processo de desenvolvimento de software. Eles vão definir as fases do ciclo de vida. E aqui embaixo eu tenho alguns processos de apoio, gerência de configuração, medição e análise, garantia da qualidade do produto e do processo. Tá? Essa imagem aqui ela foi gerada utilizando o Microsoft Vision. É bem fácil gerar um processo, um desenho, um esquema desse no Microsoft Vision. E aí normalmente nós associamos, colocamos um link em cada uma dessas fases do ciclo de vida ou em cada um desses processos. E esse link ele vai para essa descrição do processo. Aqui eu tenho todas as atividades do processo, tá? Então eu tenho a decomposição do processo em atividades. Aqui eu tenho o responsável pela execução da atividade, os artefatos de entrada, os artefatos de saída. Tá? Eu vou ampliar aqui. Então, como eu falei, a identificação dos papéis relacionados à atividade estão aqui.
Aqui existe uma legenda também, tá? GN significa gerente da área de negócio, GP, gerente do projeto. Eu tenho também a identificação da atividade, definir escopo. Eu tenho os artefatos de entrada, que estão na parte inferior esquerda. Os artefatos de saída, ou seja, o que essa atividade deve gerar. E ao clicar sobre a atividade, eu consigo ter a descrição narrativa da atividade. Tá? Então, eu tenho a finalidade dela, que é definir o escopo do projeto, para elaboração da proposta. Aqui eu tenho os artefatos de entrada, os artefatos de saída esperados, o papel, as ferramentas que são utilizadas e o passo a passo para elaboração dessa atividade, ok? Bom, a dúvida que fica é se existe algum problema na adoção de um processo de software. Sempre existe problema, né? Pode existir resistência na implantação do processo, tendo em vista que a definição de um processo ela mexe com toda a estrutura da empresa, por mais que a gente tente incorporar as boas práticas da empresa nessa nova versão do processo, toda empresa tem alguma boa prática, né? Isso muda a maneira como as pessoas desenvolvem o software e pode haver resistência das pessoas envolvidas no desenvolvimento do software na adoção desse novo processo. Um processo que não foi muito bem definido, ele pode gerar um excesso de burocracia, né? Ou seja, eu preciso gerar um documento para poder gerar outro, para poder validar, para poder finalmente iniciar o desenvolvimento do software. Então, é necessário avaliar com bastante cuidado a necessidade de geração desses documentos para que o processo não seja burocrático, para que você não gere documento por gerar. Tá? Então, o que tem sido visto no mercado atualmente é muita adoção de uma metodologia ágil junto com um modelo de qualidade de software. Isso é perfeitamente viável. Tá? Implantação, por exemplo, do MPSBR com Scrum, do Scrum com o CMMI, isso tem ocorrido de maneira massiva no mercado. Tá? Outros problemas com a adoção de processo envolvem um aumento da carga de trabalho inicial, né? Então, quer dizer, quando a empresa não tem nenhum processo definido, ela simplesmente inicia o projeto e começa o desenvolvimento. A partir do momento que você diz para ela que ela precisa gerar uma proposta técnica, que ela precisa pegar os requisitos funcionais de cliente, decompô-los em requisitos funcionais de sistema, requisitos não funcionais, descrever esses requisitos, estimar o tamanho do projeto, o esforço, o custo, gerar um cronograma, decompor essas atividades, etc. Você pode estar aumentando um pouco a carga de trabalho, mas essa carga de trabalho tende a ser reduzida, né, o esforço global do projeto, tendo em vista que esse processo pode reduzir o retrabalho que você tinha antes de ter o processo, quando você simplesmente começava o desenvolvimento sem especificar os requisitos, sem validá-los com o cliente ou sem validá-lo corretamente. Tá? E a empresa ela tem que sobreviver, então ela busca resultados imediatos e normalmente os resultados não são tão imediatos, leva um certo tempo para que você comece a obter os benefícios que a gente coloca que você pode obter com a implantação de um processo de software. Tá? Então, por fim, a melhoria do processo de software, que é o que é necessário para que a gente tenha todos aqueles benefícios que nós colocamos nos slides anteriores, são ações realizadas para alterar o processo de uma organização para que eles satisfaçam de forma mais eficiente os objetivos e necessidades de negócio da organização. Informalmente é uma abordagem para aprender a trabalhar de forma inteligente, para desenvolver e manter melhores sistemas de software mais barato e em menos tempo. Tá? Normalmente essa engenharia de processo ela lembra muito um ciclo PDCA. Tá? Então a gente estabelece a infraestrutura para o processo, né? Ou seja, qual ferramenta vai ser utilizada, como vai ser a anotação desse processo, quem vai ser a pessoa dentro da organização responsável por liderar a equipe que vai definir esse processo. E aí então começa o planejamento da implementação e da alteração do processo, a implementação e alteração desse processo, a execução
de um projeto piloto para avaliação do processo, e aí a gente segue nesse ciclo sempre melhorando, visando a melhoria do processo de software, tá? E os benefícios esperados envolvem o alcance de uma maior visibilidade na execução dos projetos, uma maior previsibilidade dos resultados, maior produtividade, como eu disse, em função da redução do retrabalho do projeto, melhor qualidade do produto, melhor habilidade para gerenciar projetos complexos, tá? Tendo em vista que você tem uma maior previsibilidade dos resultados, maior visibilidade na execução dos projetos e, por fim, um melhor ambiente de trabalho e satisfação das pessoas que estão envolvidas no projeto, ok? Então, o nosso próximo tópico que a gente vai discutir na próxima aula é o modelo MPS-BR, ainda de maneira bem preliminar. A gente ainda vai discutir somente os conceitos relacionados ao modelo MPS-BR. Depois que nós discutirmos todos esses modelos aqui, a gente se aprofunda num dos modelos e aí a gente parte para uma abordagem mais prática, ok? Então, um abraço e até logo.